SO3, nós vamos ver hoje, agora, né, nesse primeiro tempo, que a álgebra de Lie de SO3 é, na verdade, a álgebra de Lie de SO2. Então, são dois grupos distintos. Mas quando dois grupos distintos compartilham uma mesma álgebra, a gente diz que esses grupos são, vamos dizer, localmente isomórficos. Localmente no sentido de que, vocês imaginem dois espaços que têm como, vamos dizer, dois espaços curvos distintos. Vamos imaginar distintos do ponto de vista da métrica, mas não do ponto de vista da topologia. Vamos dizer, uma esfera e um elipsoide. Se a gente pegar um ponto da esfera com um ponto do elipsoide e traçar um plano tangente, todos dois vão ter um plano tangente que é um plano bidimensional, é um R2. Quer dizer, o espaço tangente é uma esfera, é um R2, o espaço tangente é um elipsoide, é um R2. Então os espaços são diferentes, mas os grupos, os espaços tangentes são idênticos. Então se eu estou no R2, eu não sei se eu estou nas vizinhanças de um ponto da esfera ou, por exemplo, nas vizinhanças de um ponto de um elipsoide. Eu estou no R2, eu não estou sabendo, estou muito localizado, eu não sei como é que é a curvatura do espaço. No grupo e na álgebra é a mesma coisa. O grupo, ele é, como eu falei com vocês na aula passada, a gente deu o exemplo, o grupo SO2, por exemplo, é um círculo. Os parâmetros, a gente pode associar as matrizes de SO2 aos pontos de um círculo. A gente pode associar as matrizes do grupo SO3 aos pontos de uma esfera. Então, os grupos, eles também têm associados assim espaços curvos. Agora, esses espaços curvos podem ser diferentes, mas os espaços tangentes a eles são coincidentes. Então, a álgebra de Lie, ela faz o papel de um espaço tangente, como se fosse um plano tangente a um espaço curvo da mesma dimensionalidade. Então, se dois grupos têm a mesma álgebra, a gente diz que eles são localmente isomórficos, que é a mesma coisa. Uma esfera e um elipsoide, eles são localmente planos, mas o efeito de curvatura global de ambos é diferente. Então, quando dois grupos eles compartilham a mesma álgebra de Lie, eu vou até fazer o seguinte, aqui eu vou colocar como se fosse, num sentido de teoria aproximado. Isso aqui é chamado de isomorfismo local. São dois grupos que são distintos, agora as álgebras de Lie são idênticas. Então, isso aqui seria o isomorfismo. Isso aqui seria, vamos dizer, um statement preciso. Isso aqui seria um statement que ele tem que ser entendido num sentido de ser local. Então é isso que eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, porque a gente compreender bem o grupo SO2 vai ser importante para todos os grupos, né? Na verdade, a teoria dos grupos de Lie, o grupo básico, o grupo constituinte é o SO2. A partir de SO2 a gente consegue entender as propriedades de todos os grupos, quaisquer, desde que sejam grupos de Lie. Então, aí a gente vai entender que o spin está associado ao grupo SO2, mas a álgebra de Lie desse grupo é a mesma que a desse, porque o momento angular orbital ele vai com SO3. Então isso vai dar para nós assim, uma justificativa de natureza mais global, porque que realmente o spin é uma categoria de momento angular na mecânica quântica. Apesar de ser um número quântico interno, a gente chama de momento angular de spin, porque ele na verdade tem uma álgebra que é associada, que é idêntica à álgebra do momento angular orbital. Então o spin ele entra como uma nova forma de momento angular na mecânica quântica, um pouco por essa razão, do ponto de vista mais da teoria de grupos, né? Do ponto de vista da física, o spin tem a sua experimento lá, tem a experiência do Stern-Gerlach que mostra como é que entra o spin. Outra coisa que vocês têm que lembrar também é que o spin foi uma pedra no sapato da mecânica quântica por muitos anos. Desde 1912, 1913, quando Bohr escreveu, eu acho que o átomo de Bohr é de 1913, quando Bohr propõe o modelo do átomo dele e consegue gerar as séries espectrais, né, as famosas séries de Baldwin, de 1913 até 1925, ninguém sabia qual era o elemento básico que estava nas raias atômicas. O que justifica as raias atômicas, o espectro de emissão ou de absorção dos átomos ser da forma que é? Não se tinha um entendimento sistemático. Tinha um empiricismo terrível. Então tem um livro muito interessante do Tomonaga, né, do professor Tomonaga, que foi o prêmio Nobel de 65, com Feynman e com Schwinger, né, que é da aerodinâmica, se chama The Story of Spin. Esse livro está disponível na rede.
Esse livro é muito interessante, que ele mostra como é que se chegou ao conceito de spin finalmente em 1925. Em 1925, se chega à ideia de que o que tem, qual é o barato que o elétron tem que ninguém sabia até hoje, além da carga, da massa, obviamente, é o spin. Então, a questão do spin ela fica esclarecida em 1925 com o Uhlenbeck. E aí, a partir daqui, Dirac conseguiu até estender rapidamente a formulação da mecânica quântica. Então, a importância do conceito... Oi, tudo bem? Oi, você? A gente veio mostrar a sala. Eu vou usar essa sala para o momento? Tudo bem, beleza? Boa tarde.